Senhor. Rapaz, eu não fui para a Santa Sé. Perdeu! Mas perdeu muito em não participar deste culto memorial. Escuta isso, grava isso, escreve isso. Porque a Santa Ceia é um culto memorial ao Senhor. Você perde a oportunidade de ter um momento de comunhão mais íntima com Deus e também com os seus irmãos. Essa noite eu quero ver convosco, Deus permitindo, o texto da Santa Palavra de Deus que fala exatamente da Santa Ceia. Nós vamos comer e beber do cálice no final? Não, é apenas para lembrar e para ver a importância da Santa Ceia. Eu não vou perder nunca mais, eu vou desmarcar os meus compromissos, eu vou estar na casa do Senhor, eu sou um crente, eu não posso perder esse privilégio de comer do pão e beber do cálice. E muitos têm perdido esse privilégio, deixado para lá. É como se isso não tivesse nenhuma significância. É como se a Santa Ceia não tivesse nenhum valor. E é extremamente valioso para o crente. Você não sabe o quanto você perde quando não participa da Santa Ceia do Senhor. Abra comigo a Santa Palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11. Eu quero ler do versículo 23, eu vou até o versículo 28, e por aí nós vamos tirar uma meditação essa noite. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 28. Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceiado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Uma oração? Pai Santo, Pai amado, eu te quero agradecer ao Deus pelo Senhor ter permitido que nós nos reuníssemos essa noite para participarmos desse culto a Ti. Já cantamos louvores, belos hinos, já expressamos aqui o nosso louvor, a nossa adoração a Ti através das canções. Agora, Senhor, queremos nos concentrar para receber uma palavra de orientação. Que Teu Espírito, que é o nosso mestre, que Teu Espírito que nos ensina, possa nos ensinar para que essa noite possamos sair daqui mais instruídos na palavra em relação à Santa Ceia do Senhor. Também te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Amém. Meus amados irmãos, hoje pela manhã, como eu já disse e repito, nós tivemos aqui uma oportunidade de participarmos na igreja da Santa Ceia do Senhor. E eu estava pensando agora no finalzinho da tarde, sentado naquele meu cantinho de meditação, do porquê o Senhor instituiu a Santa Ceia do Senhor. Bom, eu sei que é um culto memorial. Eu creio, porque está na palavra, que a Santa Ceia deve ser celebrada em memória de Cristo. É um culto memorial. Mas espera aí, vamos dar asa aqui à nossa imaginação. Vamos pensar também um pouco mais do porquê o Senhor mandou celebrar a Santa Ceia. Eu poderia encontrar uma razão e dizer que é para celebrarmos a nossa comunhão com Ele. Ora, eu posso ter comunhão com o Senhor todos os dias. No meu tempo devocional lá em casa, eu posso ter comunhão com o meu Senhor orando.
Eu posso ter comunhão com meu Senhor lendo a Bíblia, eu posso ter comunhão com meu Senhor em contato ou meditando na sua palavra, eu posso ter. Mas espera aí, esse aqui é um momento especial, onde eu posso ter comunhão ao mesmo tempo, concomitantemente, com Deus e com meus irmãos. O culto da Santa Ceia se lembra 12 apóstolos, 12 discípulos, 12 irmãos que estavam reunidos naquele cenáculo, convocados pelo próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque ele queria ter comunhão, porque ele queria celebrar a Páscoa dos judeus, porque ele queria ter um momento de intimidade com os seus discípulos. Ora, pensando bem, a Santa Ceia é uma oportunidade que posso ter e tenho, de ter uma comunhão com o meu Senhor, de sentar à minha mesa com Ele, de comer o pão, de comer o vinho, de lembrar do sacrifício que Ele fez por mim, lá na cruz do Calvário, entregando sua vida voluntariamente por um pecador miserável como eu sou. Quando eu imagino na minha vida o quanto pecador eu sou e quanto o Senhor pagou para o meu resgate, eu me sinto muito valioso, valorizado. Se eu já amava a Deus, amo muito mais. E por que eu não vou querer ter comunhão com Ele? Por que eu vou desprezar um momento de comunhão com meu Senhor? Sim, quando Cristo instituiu a Santa Ceia, Ele também pensava na possibilidade de ter um momento de comunhão, de intimidade entre Ele, Deus, e os discípulos. E quando eu venho aqui, eu posso gozar desta comunhão com Deus e com meus irmãos. Essa seria uma primeira razão. Uma segunda razão, meus amados irmãos, é para que nós aqui na terra possamos nos preparar para a Santa Ceia no céu. Eu não sei se você sabe que Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos, pastor Juscelino, que um dia estaria comendo mais uma vez e bebendo da videira, do suco da videira, lá nas bodas, no casamento dele com a igreja no céu. O Senhor prometeu que essa cena lá do cenáculo seria repetida um dia, no futuro, lá no céu. Então quer dizer que quando nós participamos da Santa Ceia aqui na terra, nós estamos ensaiando, estamos nos preparando, estamos aqui como que tomando os lugares na mesa, para que quando cheguemos no céu, a gente saiba exatamente o que fazer na presença do Todo-Poderoso. Ao invés de você ver o pastor Jorge ali fazendo uma oração, uma celebração e pedindo aos diáconos que distribuem os elementos da ceia do Senhor, o próprio Senhor Jesus estará partindo o pão, como ele fez, e dando-os o vinho, para que todos aqueles possam participar desta santa ceia maravilhosa. Sim, esta seria a segunda razão, para que Jesus pudesse, amados irmãos, pensar na instituição da Santa Ceia. A segunda seria razão, penso eu, para que nós pudéssemos treinar um pouco mais para a festa que vai acontecer no céu. Mas certamente, a Santa Ceia do Senhor foi pensada por Jesus Cristo para que nós possamos celebrar não apenas a morte, o sacrifício remidor, a entrega amorosa, voluntária dele em favor dos pecadores. Sim, para celebrarmos a morte de Cristo. Esse povo gosta de celebrar a morte. Como é que um povo gosta de celebrar uma morte? Porque essa morte é diferente das demais. A morte de Cristo, irmãos, é um ato de amor dele para com a humanidade. Se ele não tivesse morrido, nós estaríamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Se Cristo não tivesse vindo a este mundo para cumprir a vontade do Pai, estávamos condenados irreversivelmente ao inferno. Mas ele veio voluntariamente, amorosamente, no tempo que Deus estabeleceu. Não no dia 25 de dezembro,
Mas no dia que o Senhor estabeleceu, Cristo veio a este mundo, parido por uma mulher chamada Maria, que deu à luz ao Filho de Deus, que chamou-se Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, o próprio Deus, o Emanuel, o Deus conosco, que esteve aqui, sim, nasceu, mas mais importante do que o seu nascimento foi a sua morte. A Santa Ceia, irmãos, tem, portanto, esse momento de celebração da morte, mas não somente da morte, mas a ressurreição de Jesus, que é a vitória da vida sobre a morte. Não, Cristo não está morto. Cristo não continua pendurado no madeiro, como a gente vê aí nas figuras, especialmente gravadas nas igrejas católicas. Um Cristo derrotado. Um Cristo que está sangrando ainda. Um Cristo morto. Não. A Santa Ceia também serve para que possamos comemorar a ressurreição de Cristo. 3 dias depois ele voltou a viver. Dos mortos ele veio. E veio, amados irmãos, porque a morte não podia segurar ele lá no túmulo. Cristo venceu a morte para que nós, assim como ele ressuscitou, um dia possamos também ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 15. Não teria nenhum sentido a vida do cristão se não houvesse a ressurreição. A pregação de Cristo, de Paulo, melhor dizendo, em 1 Coríntios, é para dar a nós a mesma certeza que assim como Cristo ressuscitou, nós, os que cremos nele, ressuscitaremos. Os que creem, digam amém. Pelo menos esses 3 motivos nós temos para poder pensar na Santa Ceia de uma forma diferente. Aí eu vou para a Santa Ceia para quê? Eu vou para poder celebrar minha comunhão com Deus. Eu vou participar da Santa Ceia para que eu possa ali estar treinando, para que um dia lá no céu eu possa também comer do pão e beber do cálice. Lá no céu, participando das bodas, da festa, do casamento, do enlace matrimonial do noivo Jesus com a noiva chamada igreja. Mas também para celebrar a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhando para o texto sagrado, a Santa Ceia do Senhor, meus amados irmãos, é um mandamento que objetiva alcançar três propósitos. Eu não sabia, mas você precisa saber disso. Isso muito lhe interessa, e aí faça como o Luzivan, como a Soraya, tem o seu caderninho para anotação, para você apontar lá, colocar, escrever os 3 propósitos para a Santa Ceia. Por que é que Cristo mandou celebrar? Verdadeiramente, qual o significado e o sentido da celebração? Jesus, amados irmãos, número 1, ele instruiu o seu culto pessoal. A Santa Ceia, amados irmãos, tem um propósito de dar culto a Jesus. Espera aí, Jesus é quem? É Deus. Não foi Paulo que disse que nós deveríamos cultuar Jesus. Não foi Davi lá no Salmo 53. Não foi lá no Velho Testamento que previa que um dia o Cristo ressuscitado seria louvado como Deus. Não, foi o próprio Jesus Cristo, amados irmãos, que instituiu o culto a Ele. Blasfemou, os judeus poderiam acusá-lo. Não, sendo Ele quem Ele é, Deus. E somente Deus pode exigir culto. Está escrito lá em Êxodo capítulo 20. Nosso Senhor diz, vocês vão me dar culto. Somente a mim vocês cultuarão. E Jesus exigiu dos seus discípulos culto a Ele. Quando você vem aqui, naquele primeiro domingo do mês, você vem aqui celebrar a Santa Ceia do Senhor, mas você vem também para dar um culto a Jesus, o ressuscitado, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco.
Você sai de casa preparando o seu coração para se derramar aqui de alegria, de louvor, de exaltação, de adoração a Jesus, em obediência à sua palavra, à sua instrução que ele deu no livro de Mateus, capítulo 26. Abra comigo lá. Em Mateus, capítulo 26, nós vamos encontrar exatamente aqui Jesus instituindo, ou seja, estabelecendo, dizendo, organizando, mandando, a partir do versículo 26, fazer ou dar a ele um culto. Então, nós participamos da Santa Ceia para dar um culto a Jesus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor não de todos, mas de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus instituiu a Santa Ceia e alguns anos depois, ele chama ao terceiro céu um homem chamado Paulo de Tarso, a quem ele, Jesus, constituiu apóstolo, o apóstolo dos gentios. A igreja já celebrava a Santa Ceia, os coríntios celebravam, os tessalônicos celebravam, os de Filipe também celebravam, mas havia muita confusão e falta de compreensão acerca da ordem do culto da Santa Ceia. E Jesus chama Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o Senhor Jesus dá ordens ou estabelece uma ordem para que Paulo possa ensinar a igreja. E Paulo diz: recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, como nós vimos lá, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. E agora vem uma informação complementar. Em Mateus não tem, mas Paulo ouviu. Porque Jesus Cristo lhe disse que aquele pão partido deveria ser repetido, e quando fosse repetido o pão partido e dado aos discípulos, os discípulos deviam tomar do pão e comer do pão, fazendo isto em memória dele. Culto a Jesus. Lembrar de Jesus. Tem um momento de lembrar daquele partir do pão, e não somente o partir do pão, mas da nova aliança, do sangue, que vai ser dito aqui no versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes. Não é só aqui e acolá, aleatoriamente, uma vez perdida, mas todas as vezes que vos reunir. Deixa eu dizer que algumas igrejas celebram a Santa Ceia em todo o culto. Algumas igrejas se organizaram de maneira que há culto de Santa Ceia, todos os cultos, todas as vezes que se reúnem, celebram a Santa Ceia. Nós não. Nós estabelecemos como uma organização dentro da nossa congregação, uma vez por mês, no primeiro domingo do mês. A Igreja Católica Apostólica Romana celebra o partir do pão, que chama de Eucaristia, em todas as missas. Essa é uma prática do catolicismo. Mas outras igrejas evangélicas praticam também a ceia em todos os cultos. Por quê? Porque o Senhor disse que, quando os crentes se reunissem, deveriam celebrar a Santa Ceia. E isso significa, amados irmãos, que quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos oferecendo a Jesus um culto. Eu não sabia, este é um propósito da Santa Ceia. Eu não vim hoje pela manhã, você perdeu o culto a Jesus. Eu não vim aqui celebrar a Santa Ceia, você perdeu a oportunidade de cultuar o Senhor. E Ele que deu este mandamento para nós, igreja. Mas eu tinha outras coisas para fazer. Você deveria ter adiado outras coisas. A parte mais importante da nossa vida é a nossa relação com o Senhor, que deve estar acima de tudo. Tudo.
Quando você coloca qualquer coisa acima da sua relação com o Senhor, você está colocando o Senhor no segundo plano. Então o culto você deve estar aqui, participando. É um momento que você tem de cultuar a Jesus naquilo que Ele pediu para que você fizesse. Porque a celebração da Santa Ceia é um culto memorial. Este é, portanto, o primeiro propósito da Santa Ceia. Mas tem um segundo propósito. É para afirmar que sua morte seria suficiente. Suficiente. Irmãos, quando nós nos reunimos aqui, no primeiro domingo do mês, aí você em casa, você que está em casa, escuta que quando você participa da Santa Ceia, além de você estar dando um culto memorial a Jesus, você tem a oportunidade de definitivamente ser esclarecido pelo Espírito Santo de Deus que a morte de Cristo foi definitiva. Você já ganhou a sua salvação. Você não precisa fazer absolutamente nada, porque a salvação já foi dada para você que crê. E quando nós estamos reunidos aqui na Santa Ceia, nós podemos dizer, oh Deus, muito obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor. Eu não poderia conquistar a minha salvação através dos meus méritos, das minhas obras, porque tem muita gente enganada. Tem muita gente que é religiosa e acredita que além da morte de Cristo, além do sacrifício de Cristo, eu tenho que dar uma ajudinha, eu tenho que fazer alguma coisinha, porque se eu não fizer, eu não vou ter a salvação. Alguns creem que a morte de Cristo, mais guardar o sábado. A morte de Cristo, mais isso e aquilo. A morte de Cristo, mais caridade. A morte de Cristo, mais perseverar. Não. Efésios capítulo 2, Jesus disse. Porque alguém vai dizer, mas foi Paulo que escreveu. Se lembra, o apóstolo Paulo não andou com Jesus aqui na terra. Ele foi arregimentado tempo depois, convocado tempo depois. As instruções que Pedro, que João, que Mateus, que os outros ouviram, foram informações do tempo de Jesus, caminhando na terra, e ensinava a eles aqui. Mas Paulo não. Convocado depois de algum tempo, ele foi até o céu e recebeu instrução, e Jesus disse para ele, Paulo, ensina lá a igreja, declara lá para a igreja, informa lá para a igreja, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Paulo disse, Jesus está dizendo que para você ser salvo, você precisa apenas crer, confiar, acreditar, colocar a sua esperança, a sua expectativa no sacrifício que Jesus fez. Não adianta você querer comprar um lugarzinho no céu, não é pelas obras, porque muitos acreditam que podem comprar um lugarzinho no céu. Eu vou dar aqui uma cesta de alimento, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou cuidar dos pobres, eu vou cuidar dos necessitados, como se isso fosse ser algo agregado à sua salvação, como se pudesse ajudar na compra da sua salvação. Se isso fosse possível, nós que somos pecadores, certamente, chegaríamos na presença de Deus e diríamos para Deus, Deus, eu estou aqui, mas eu também dei minha ajudinha. É por isso que Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se engrandeça, se ensoberbeça, se orgulhe. Em Deus, eu fiz alguma coisinha. Não, a salvação é de graça. Quem recebe a salvação deve agradecer a Deus. Oh Deus, muito obrigado. Ó Senhor, obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me escolhido antes da fundação do mundo. Deus não viu em nós, irmãos, nenhum mérito. Quando Deus olha do céu, só vê pecadores terríveis, miseráveis pecadores, um mais do que o outro.
Quando Deus olha do céu e olha para mim, Ele só vê pecado na minha vida. Eu sou um miserável pecador. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu estaria condenado certamente ao inferno, mas Deus se apiedou da minha alma. Por isso mandou que Cristo viesse a esse mundo. Não apenas morrer por mim, mas por todos os pecadores que compreendem o significado da sua morte. Quer dizer, pastor, que o segundo propósito da ceia do Senhor é para que nós possamos ter aqui uma convicção que a morte de Cristo foi suficiente para pagar os meus pecados? Certamente sim. Em Mateus capítulo 26, por favor, volta lá para o livro de Mateus. Você que está em 1 Coríntios, retorna para Mateus capítulo 26, e eu quero que você coloque os seus olhos tão única e exclusivamente no versículo 28. Mateus capítulo 26, eu estou agora no 25, estou lendo, abrindo a página para o 26, e lá no versículo 28 está escrito: porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado a favor de muitos para remissão, para perdão dos pecados. São João disse algo que precisa ser pensado por nós. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ah, que coisa maravilhosa! Que palavra abençoadora! Que palavra São João usa para confortar os nossos corações? Porque tem muita gente que ainda vive ali aquela dor no coração de ser um pecador, e é pecador, mas passa o tempo se acusando: eu não vou ser salvo, porque eu continuo isso, que eu continuo aquilo, eu continuo pecador. Sim, você não deixa de ser pecador, mas se você colocou a sua fé em Jesus Cristo, no sacrifício remidor de Cristo, o Senhor disse: meu sangue, ele tem o poder de remir os pecados. E São João, completando o que Cristo disse, de todos os pecados. Isso significa os meus pecados cometidos no tempo da ignorância. Como o apóstolo Paulo disse. Paulo se declarou o maior dos pecadores e disse que quando pecava no passado, pecava na ignorância, na incredulidade. Mas espera aí, você é um crente. Você não é mais um ignorante. Você não é mais um incrédulo. A partir de agora, conhecendo a verdade, você deve viver uma vida de renúncia do pecado e viver em santidade. Você vai continuar pecador, e os seus pecados de hoje já foram perdoados. E os seus pecados do futuro já foram perdoados, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Eu disse 2 propósitos da Santa Ceia. Mas eu quero dizer o último dos propósitos. A Santa Ceia, amados irmãos, foi instituída por Jesus para prometer um futuro eterno para os seus discípulos. Todo primeiro domingo do mês eu chego aqui na igreja para participar da Santa Ceia, e toda Santa Ceia eu escuto como se fosse a voz do Senhor dizendo: isso será eterno na tua vida, Jorge. Isso será eterno. A eternidade na minha presença. Porque existem 2 eternidades que estão andando paralelas. Que eternidades são essas? A eternidade na salvação e a eternidade na perdição. A eternidade na bênção e a eternidade na maldição. A eternidade no céu e a eternidade no inferno. O Senhor promete uma eternidade no céu para todos aqueles que creem no seu nome e que participam da Santa Ceia. Não perca, meu irmão, minha irmã, quando for no primeiro domingo, desmarque os seus compromissos. Fala para Deus: Deus, hoje eu vou aqui abdicar disso para estar na tua casa, e eu quero participar desse momento especial, porque a Santa Ceia é um culto memorial a Jesus.
A Santa Ceia, meus amados irmãos, é um tempo em que nós somos lembrados da suficiência da graça de Cristo, da morte de Cristo foi suficiente para pagar pelos meus pecados do passado, do presente e do futuro. Mas a celebração da Santa Ceia é uma oportunidade para ser lembrado, melhor dizendo, de que a minha salvação é eterna. Não é temporária, momentânea. Não, alguém perde a salvação, não perde. O Senhor não pode, de forma alguma, dar algo e tirar. Alguém disse, mas Deus tirou a minha salvação? Não tirou. Mas alguém era da igreja, ele nunca foi. Se ele perder a salvação, porque ele nunca foi crente. Se ele perdeu a salvação, porque nunca recebeu Cristo verdadeiramente como Senhor e Salvador. Escuta o que Jesus Cristo diz aqui em Mateus capítulo 26, no versículo 29, Mateus 26 e 29, se lembra, ele acabou de dizer que o sangue dele purifica, é capaz de remir pecados. E lá no versículo 29, Jesus diz, e digo-vos que, desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco, no reino do meu Pai. Onde é o reino do meu Pai? É no céu. Quer dizer que o crente vai participar da ceia do Senhor no céu? Então, se é no céu que ele vai participar, esta cena será eterna. Eu nunca mais vou perder a Santa Ceia do Senhor. Não vou. Porque eu passei a compreender um pouco mais o significado da Santa Ceia, a importância dela na vida do cristão. Primeiro, porque ele é um mandamento, um sacramento. Não foi a igreja que instituiu, foi o próprio Cristo. Ele estabeleceu o batismo, como também estabeleceu a Santa Ceia. Quem deve participar da Santa Ceia são os crentes. Se lembra o cenáculo lá? 12 homens, 12 discípulos, 12 apóstolos, mas tinha um traidor, mas ele morreu. A Santa Ceia é um privilégio para o cristão. É um momento em que eu digo, eu estou celebrando a minha comunhão com o meu Deus e com meus irmãos. Eu nunca mais perderei uma Santa Ceia. Sabendo de tudo que eu sei agora, eu vou me esforçar para poder estar aqui treinando na terra, para algo que vai acontecer por toda a eternidade no céu. Quantos vão participar dessa ceia? Diga eu. Quantos vão? Está fraco, não está, irmão? Está bem fraquinho. Quantos vão participar da Santa Ceia? Louvado seja o Senhor por isso. Pela fé que você tem, porque essa fé não vem de vós, é dom de Deus. Vamos baixar as nossas cabeças? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa boa palavra que o Senhor nos deu essa noite. Momento em que nós tivemos para pensar um pouco na ceia do Senhor, nesse culto, conforme lemos essa noite, um culto memorial, de memória, de lembrar do sacrifício remidor de Jesus. Que nós, ó Pai, possamos ter prazer e alegria de poder vir uma vez por mês aqui na casa do Senhor e participar desse momento tão precioso, tão especial. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, por o Senhor ter nos escolhido para fazer parte da tua igreja, que treina na terra para aquilo que vai acontecer eternamente no céu. Agora, Senhor, nós queremos ainda, no final da nossa programação, cantar um louvor a Ti. Eu peço, Pai Santo, que o Senhor nos conceda também uma noite tranquila de sono, uma semana cheia de grandes realizações do Senhor. Então, obrigado por ter nos trazido e abençoado com esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Cadê o grupo Maranata? Nós vamos cantar, fazer bonito aqui.
com um louvor bem bonito para o Senhor. O que a gente vai cantar, hein? Vamos cantar bem forte, bem alegre. Eita! Dou saudade aqui do Jardel para cantar comigo também, né? Ele gosta sempre de cantar. Eu gosto de Estrela da Manhã, é tão bonito assim, né? Faz tempo que a gente não canta? Faz tempo, né? Estrela da Manhã. Vamos lá, Estrela da Manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo quem vencer. Resposta a todo aquele que a verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Só as mulheres. Agora os homens. Em tuas mãos está todo vencer. Juntos. Daquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, ó Senhor. Imenso amor, perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos. Te louvamos, ó Senhor, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Imenso amor, manifesta o teu perdão e poder. E assim para sempre, para sempre, ó meu Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos as suas bênçãos, despede-nos em paz, leva-nos para nossas casas, em nome de Jesus, diga um amém. A você que está em casa, muito obrigado pela audiência, até no próximo domingo, se Deus quiser. Boa noite! Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia nem